Olá, eu sou Daniel Adjuto e esse é o Item Mais da CNN. Nós vamos a Brasília agora, porque é grande a expectativa, é claro, do governo Bolsonaro sobre o resultado das eleições presidenciais nos Estados Unidos. O Planalto acompanha com atenção, com lupa, essa contagem de votos nas urnas americanas. O presidente Jair Bolsonaro manifestou apoio à reeleição de Donald Trump, mas o governo brasileiro já prepara ali uma adequação no discurso caso Joe Biden seja o vitorioso na corrida à Casa Branca. Clima de expectativa no Palácio do Planalto. A gente lembra que o presidente falou sobre possibilidade de ingerência nas eleições americanas e que isso também poderia acontecer aqui no Brasil nas eleições de 2022. O vice-presidente Hamilton Mourão também falou sobre o assunto, disse que há uma possibilidade de uma política mais incisiva caso Joe Biden ganhe nas questões da Amazônia, mas deixou um recado importante, que cada país deve cuidar das questões de seu próprio território. Eu quero saber como é que os mercados estão reagindo a tudo isso que está acontecendo hoje, principalmente a essa possibilidade de uma possível instabilidade jurídica, dependendo do resultado, né? Bacana, são duas coisas diferentes. Primeiro, a expectativa pelo resultado das eleições, seja uma vitória de Trump ou seja uma vitória de Biden, o mercado está acompanhando com serenidade e tranquilidade. Diferentemente de países como o Brasil, de economias emergentes, ali nos Estados Unidos, obviamente, se um ganha ou se outro ganha, há uma mudança na política econômica, mas não é nada tão drástico assim a ponto de determinar, por exemplo, uma queda brutal das bolsas. Neste momento, as bolsas em Nova York sobem. O índice S&P 500, que é o mais amplo das bolsas em Nova York, sobe exatamente 1%. Cravado neste momento, e o índice Dow Jones, que é do setor industrial, sobe quase 1,43% em Nova York. Lá no mercado financeiro, muita gente já está dando como certa possibilidade de uma vitória do democrata Biden e estão botando isso na conta. Isso mostra que o mercado está mais do lado do Biden? Ou não, o mercado sempre quis Trump, porque ele corta impostos, exatamente, ele gosta que eu estranhei até da indústria, mas o mercado está diante de tantas pesquisas que mostram essa vantagem expressiva, razoável do candidato democrata. O mercado financeiro é bastante pragmático nesse aspecto. Então eles, já que a possibilidade dele ganhar é grande, vamos ver como é que tende a ser o mercado financeiro a partir daí. E aí as pessoas, os investidores se posicionam. Para o Trump, tende a ter menos gastos públicos, manter aquele comportamento mais belicoso em termos de guerra comercial, principalmente com a China. Além disso, Trump tende a ter uma regra ambiental mais flexível, incentivo ao petróleo e às indústrias tradicionais, como o aço, por exemplo, e com Trump a tendência é de um dólar mais forte, ou seja, moedas emergentes, moedas como o real, mais fracas. A gente está diante de um dia realmente histórico. Histórico, absolutamente histórico, absolutamente histórico. E é interessante porque quando a gente fala do pragmatismo do mercado financeiro, os investidores veem, poxa, então há a maior chance de, por exemplo, uma vitória de Biden. Então eu vou investir no que ele deve apostar. Então, energias limpas, biotecnologia. Agora, se fosse o contrário, se Trump estivesse na frente, o mercado certamente iria, por exemplo, para as ações de petróleo, as ações de siderurgia das indústrias apoiadas pelo candidato que está na frente. Na segunda parte do episódio, eu recebo o professor de Ciência Política e Relações Internacionais, Guilherme Casarões, da Fundação Getúlio Vargas, a FGV. Professor, obrigado por participar do Item Mais, seja bem-vindo. Daniel, obrigado pelo convite, o prazer é meu. Já começamos então, professor, falando como o resultado da eleição americana pode impactar a posição que o Brasil ocupa hoje na comunidade internacional. Olha, o governo Bolsonaro fez uma escolha muito específica de construir uma relação pessoal com o presidente Donald Trump. Isso significa que, se o Trump ganha num cenário de vitória republicana, isso reforça tanto a posição do presidente Bolsonaro, o movimento que a gente chama de bolsonarismo, até porque ele se espelha muito do trumpismo, mas isso também reforça as diretrizes fundamentais da política externa brasileira. Essa relação especial que o Brasil buscou construir com os Estados Unidos nos últimos 2 anos pode acabar rendendo mais frutos a partir do momento em que o Trump ganha a sua reeleição. Num cenário de vitória democrata, se o Joe Biden virar presidente, isso pode colocar o Brasil numa situação um pouco mais delicada. Isso porque, justamente em função dessa relação pessoal que o Bolsonaro e o Trump construíram nos últimos 2 anos, isso acabou hostilizando ou antagonizando o Bolsonaro e o Partido Democrata. A gente viu isso muito claramente
positivamente, tanto a partir do momento em que o próprio presidente Bolsonaro passa a fazer campanha para o Trump, né? Isso foi não só algo do presidente da República, mas também da própria cúpula governista que vem se manifestando publicamente em favor do presidente republicano, mas também pelo fato de que o Biden, nos últimos movimentos da eleição, principalmente nos 2 últimos debates, deu muita ênfase à questão ambiental e fez uma coisa inédita, né? Uma menção muito pouco elogiosa ao Brasil no meio do debate presidencial, falando justamente sobre a questão da Amazônia. Então a gente pode esperar que num cenário em que o Biden seja vitorioso, a relação com o Brasil ela passe por alguma dificuldade, porque o Brasil, em função dessa postura do presidente Bolsonaro, acabou se colocando numa posição meio vulnerável, justamente por ter feito campanha pelo candidato derrotado nesse cenário específico. É claro que as relações mais amplas, né, de Brasil e Estados Unidos, como comércio, as questões estratégicas, tendem a não mudar tanto, mas certamente o acesso específico do governo brasileiro à Casa Branca, esse pode realmente se comprometer caso o Biden seja eleito. O senhor cita também mudanças na cúpula diplomática. Que tipo de mudanças, mais detalhadamente, seriam essas e como fica a posição do atual ministro de Relações Exteriores, Ernesto Araújo? Olha, desde o princípio do governo Bolsonaro, a cúpula de política externa ficou nas mãos daquele grupo que a gente convencionou chamar de olavistas do governo, né? Aqueles que têm aí uma relação muito próxima com o escritor Olavo de Carvalho, que mora nos Estados Unidos. O Ernesto Araújo, inclusive, né, chanceler da República, ele já admitiu diversas vezes que possui uma boa relação com Olavo de Carvalho e que tem simpatia pelas suas ideias, assim como o assessor internacional Felipe Martins e o próprio Eduardo Bolsonaro, filho do presidente e presidente da Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados. Então, esse grupo olavista, ele foi quem conduziu uma política externa muito voltada para o trumpismo e por essa relação pessoal com o presidente Trump. Caso o Biden vença a eleição, esse é o cenário mais provável, dadas as circunstâncias bastante complexas, né, desse processo eleitoral, isso provavelmente forçará o governo Bolsonaro a adotar um tom mais moderado. Esse tom mais moderado poderá, claro, vir dos próprios atores que hoje fazem parte da cúpula de política externa, mas pelo caminhar da carruagem, pelo que a gente vem observando nas últimas horas, inclusive, o próprio Eduardo Bolsonaro tuitou a respeito de uma suposta conspiração de fraude eleitoral democrata nos Estados Unidos contra o presidente Trump, ou seja, parece que o governo continua apostando numa eventual vitória do Trump. Nesse quadro, uma vitória do Biden pode forçar o governo Bolsonaro a não só adotar um tom mais moderado para a sobrevivência do próprio Brasil nas relações com os Estados Unidos, mas também mudar alguns dos seus ministros mais vocais nessa defesa do trumpismo, nessa relação, né, dentro daquilo que a gente fala lá, o antiglobalismo, né, essa postura bastante hostil a organismos internacionais e aos democratas, enfim. Então, existem 2 ministros em particular que podem estar na mira do governo Bolsonaro, e a gente sabe que o governo Bolsonaro ele faz muitas mudanças ministeriais, né, ele já fez nos últimos 2 anos diversas delas. Então, pode ser que Ricardo Salles do Meio Ambiente, que é uma área muito visada pelo candidato democrata e que pode ser fonte de atrito entre os 2 governos. E, claro, a área de relações exteriores, liderada por um chanceler que ficou famoso justamente porque escreveu um artigo dizendo que o Trump era a salvação do Ocidente, a salvação espiritual do mundo ocidental. Então, acho que esses 2 cargos acabam ficando bastante fragilizados num quadro de vitória do Joe Biden. Não vou dizer que eles vão ser trocados imediatamente, até porque o presidente Bolsonaro joga muito com isso, né? Essa história de a imprensa vai lá e cogita que eles vão ser demitidos, aí o Bolsonaro segura um pouquinho só para dizer que a imprensa estava errada, etc. Mas eu acho que são 2 cargos que se fragilizam muito diante de uma vitória democrata nos Estados Unidos. Hoje, essa relação de Bolsonaro e Trump, o presidente Jair Bolsonaro falou inclusive em lealdade com o presidente americano. Essa relação entre os presidentes dá bons frutos ao Brasil? Olha, depende, claro, de quem vai formular essa narrativa. Vamos colocar da seguinte maneira. Relações pessoais entre 2 presidentes da República, principalmente em se tratando de relações tão estratégicas como a nossa com os Estados Unidos, é claro que elas são boas, né? Elas facilitam muito o acesso do nosso governo aos altos círculos políticos dos Estados Unidos, isso facilita muitas tratativas, isso pode acelerar determinados processos e até resolver certos atritos que dependem muito da boa vontade política do topo, né, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Dito isso, relações pessoais positivas, elas já aconteceram na nossa história, né? A gente pode pensar em Fernando Henrique, que teve uma boa relação com Clinton, Lula, que teve uma boa relação com George W. Bush, Dilma e Obama até tentaram construir uma relação positiva, que foi interrompida graças ao escândalo de espionagem que aconteceu em 2013, e foi o
próprio Joe Biden, aliás, como vice do Obama, tentou aparar as arestas da relação bilateral com o Brasil ali em 2014, 2015, até veio para posse na reeleição da presidente Dilma. Ou seja, essa relação pessoal em si só não traz grandes benefícios, ou pelo menos não da maneira como o governo Bolsonaro vem aventando, vem anunciando, né? Essa relação especial teria trazido muitos frutos. Na realidade, o que a gente tem, olhando friamente para o quadro, são várias promessas por parte do presidente Trump. Essas promessas, elas dependem não só do presidente, mas também de aprovação congressual ou de uma burocracia que muitas vezes não está jogando do mesmo lado do presidente. Ou seja, até então, o que a gente vê nesses últimos 2 anos são muitas promessas e pouca realização. Então, isso faz parte, claro, de uma estratégia do governo brasileiro de vender a importância dessa amizade pessoal entre Bolsonaro e Trump, mas até aqui o que a gente viu foi o Brasil muitas vezes até sendo desenganado por promessas que acabaram não dando certo ou por posições do governo americano que contradisseram as promessas pessoais feitas pelo presidente Trump em algum momento dessa relação. O senhor tuitou hoje algo bastante interessante, que foi justamente, independente do resultado, de como esse nacionalismo cristão é uma resposta aos Estados Unidos de hoje. Detalhe um pouquinho pra gente, que é bem interessante isso. Independente de quem vença as eleições dos Estados Unidos, que respostas o senhor destacaria dessa eleição, que já é histórica não só pela pandemia, pelo alto comparecimento, polarização, enfim, mas que respostas essas eleições podem dar sobre o perfil da sociedade americana? Olha, o que eu disse lá no tweet, e é bom poder explorar isso um pouquinho mais, é o seguinte: existem 2 projetos de nação hoje nos Estados Unidos que estão em confronto. E é engraçado porque esses projetos, eles não traduzem perfeitamente aquela dicotomia direita-esquerda ou liberal-conservador, que é a maneira tradicional pela qual a gente olha para a política norte-americana. O que me parece estar em jogo hoje nos Estados Unidos é um projeto laico, secular, predominantemente cosmopolita, predominantemente urbano e, em larga medida, um projeto liberal. E do outro lado, você tem um projeto religioso, né, estritamente religioso, predominantemente rural, predominantemente conservador e, de uma certa forma, vamos dizer, mais protecionista, mais voltado para dentro, né? No tweet até fala em nativismo, né, que é essa ideia meio nacionalista, né, que muitas vezes ocupa aí o imaginário coletivo dos americanos. E por que eu disse isso? Porque quando a gente olha para o fenômeno do presidente Trump, né, o que ele representa, desde 2016, na realidade, na sua primeira eleição, ele representa uma cristianização dos Estados Unidos. A gente está falando de uma democracia que tem 250 anos, a gente está falando de um país que se fundou sobre o pilar do cristianismo, é uma nação predominantemente evangélica, tanto branca quanto negra. Os latinos que chegam aos Estados Unidos são católicos, né, mas fazem parte dessa leitura de mundo cristã. E é curioso porque, apesar de ser uma nação predominantemente cristã, a pluralidade, a diversidade e a secularidade sempre foram marcas da democracia liberal norte-americana. O que está acontecendo nesses últimos tempos é uma reversão desse quadro, né? Desde o surgimento do Tea Party, né, no começo dos anos 2000, ou na realidade desde a época do governo Reagan, a gente já vê uma tentativa de submeter o conservadorismo clássico dos Estados Unidos a critérios mais religiosos, né? Não vou chamar de fundamentalismo religioso, mas certamente um nacionalismo religioso que pega tanto evangélicos quanto católicos, ou seja, todas aquelas pessoas que acham que a América tem que ser governada por princípios éticos e morais ligados ao cristianismo acabam aderindo a esse projeto. Então, eu coloquei essa questão, não só porque eu estou estudando e muito preocupado com esse movimento, né, movimento tectônico da sociedade americana, mas sobretudo porque a gente percebe, pelos resultados até aqui da eleição de 2020, que o voto do Trump, ele não é um voto clássico conservador republicano, é um voto que pega um conservadorismo mais religioso, mas que também pega muitos negros e muitos latinos que historicamente se identificavam com o Partido Democrata, mas que veem o projeto de nação americano como um projeto cristão religioso. Ao mesmo tempo, o Biden, né, que tinha aí como foco tradicional justamente os grupos minoritários, que hoje nem são mais tão minoritários assim, ele foi apoiado, ele ganhou adesão de muitos conservadores seculares que outrora votavam no Partido Republicano, mas que se descolaram do trumpismo. Então, parte desses resultados, né, dessa demografia estranha da eleição de 2020 se explica no conflito desses 2 projetos. E eu acho que a gente ainda vai ter muito, né, a discutir a respeito disso, com implicações não só para os Estados Unidos, como também para o Brasil e outros países que estão vivendo essa transição religiosa importante, né, não só de gente mais próxima da religião, como também dessas mudanças, como a gente vê aqui, por exemplo, de um número de evangélicos cada vez maior frente ao número de católicos. Essa é uma realidade da América Latina como um todo.
Guilherme Casarões, professor de Ciência Política e Relações Internacionais da FGV. Muito obrigado, professor, por conversar com a gente e explicar tintim por tintim um pouquinho das eleições dos Estados Unidos. Obrigado pelo convite, Daniel. É um prazer. Até a próxima. O Item Mais de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua companhia e, claro, fique acompanhando todos os detalhes, toda a apuração da CNN Brasil junto com a CNN nos Estados Unidos. Até a próxima.